querendo ou não, a igreja evangélica meio que ela adotou um pouco do coach, né? O coach ela adotou um pouco da Bíblia, né? E a igreja viu que deu certo e acabou trazendo para o púlpito também. Mas, então acaba que vira meio que moda, né? Hoje a questão do coach, a questão financeira, da mente e etc, como é que comporta. Mas tem um cara que eu amo, é o Jordan Peterson, não sei se você já ouviu falar. Quem não? Quem não devia conhecer, tá certo? Já, pronto, que é uma dica, começa por aí, né? É um filósofo canadense, ele é um cara excelente. Então assim, Beto, qual a dica que tu daria? Eu vou te dar uma dica que não é minha, mas que, por mais que seja difícil, às vezes você implementar, cara, é o começo. É você começar a agir nas coisas que você consegue agir, que você tem influência sobre isso. Ele conta no livro dele, 12 Regras para a Vida, até cita lá, toda vez que eu pego um paciente que tem ansiedade, depressão, enfim, tem muita coisa desregulada na vida dele, eu pergunto, que horas você acorda? Show. É loucura, né? Eu vou até confessar, minha câmera é essa, né, rapaz? Tô só esquecendo. O Daniel tava aqui conversando comigo, ele falou que ele tem, né, os seus agora preceitos de vida, né? Sim. Coisas que, compromisso que tu fez com você mesmo. Exatamente. Se alimentar bem, fazer exercício. E dormir bem. E dormir bem. São coisas, 3 coisas que você tem controle sobre isso. Tem coisas que você não tem muito controle. E tem até o estoicismo, né? Também virou moda em algumas páginas de Instagram por aí. e esses filósofos estoicos, né? Que aparece até Paulo, quando tá lá pregando em Atenas, começa a ter um conflito entre os epicureus e os estoicos. Ou seja, é uma filosofia já bem antiga. E eles falam exatamente isso, cara. Você deve atuar naquilo que você consegue influenciar. Por exemplo, ai meu Deus, o Biden ganhou, o Trump ganhou. Aí a galera quer dar uma de bem entendida, fica até 3, eu sou um desses, fui muitas vezes um desses. Fica até 3, 4 horas da manhã repercutindo as falas, né, de quem vai ganhar, meu Deus. Quando na verdade vai importar? Vai, mas não vai te influenciar em nada, porque você não tem capacidade de mudar, você não vota nos Estados Unidos, você não vai convencer um americano a mudar de voto, mas às vezes o cara quer dar uma de entender não. Por que eu tô falando isso? Cara, você não tem controle sobre isso. Por mais que seja bom você saber, você primeiro deve agir nas coisas que você consegue controlar. Que é o quê? Teu sono, tua alimentação, tua prática de exercício. A gente vive numa geração extremamente ansiosa, né? Talvez não, com certeza a doença da mente é a doença dos nossos dias. Mas quando você vai ver, são pessoas que não conseguem primeiro dizer que, cara, se eu tô assim, é por minha causa. Foi por minha causa. É tanto que na igreja, né, talvez os cortes, né, tem um grande debate, viu, Alisson, na teologia, pelo menos na protestante. Não vou dizer nem que é um grande debate, alguns acreditam, outros não. Maldição hereditária, já ouviu falar? Já ouvi falar, sim. Maldição hereditária, existe ou não existe? Alguns acham que existe, outros acham que não existe, acham que Deus, na Ezequiel, disse que não, cara, para com esse negócio de maldição hereditária, pare de colocar desculpa nisso, né? Tanto que lá em João capítulo 9, quando os discípulos vê aquele cego, perguntam, poxa, por que ele tá assim? Quem pecou, ele ou seus pais? Aí Jesus, nem ele, nem seus pais, mas isso foi para que a glória de Deus se revelasse. Então a gente começa a entrar nesse debate. E eu não vou adentrar nesse debate, mas o que eu percebo é que às vezes tem gente que fica, porque meu pai foi assim. Porque eu tenho uma maldição sobre a minha vida. Cara, assume a responsabilidade, entendeu? Se você acredita, confesse e mude. Teve uma menina que eu fui aconselhar e ela ficou, porque eu não tive o pai que você teve. Talvez seria a conversa com vocês. Eu não tive a família que vocês tiveram. Aí eu falei, fulano, tem filho de traficante que vira médico. Tem favelado, pobre, miserável, que prospera do nada. Eu conheço um empresário em Fortaleza, o cara não sabe falar. Ele não sabe falar, Daniel. Ele começa a falar, o que esse cara tá falando? Aí eu pergunto pro filho dele, né, que é meu amigo. Acho que teu pai falou o que agora? Eu não entendi nada. Aí eles começam a rir. Interpreta. Como foi a história de vida dele? Tava no Rio de Janeiro, lá no morro, ia ter Dia das Crianças. O pessoal que ia levar os brinquedos pra lá, bateram fofo, né? Furaram. Aí ele viu aquela situação, ele mais novo, apesar de não saber falar, tinha que vontade. Ele disse que, cara, deixa que eu trago os brinquedos. Deu um jeito, montou os brinquedos e a partir dali ele montou uma fábrica de brinquedos. Hoje é um homem extremamente próspero em Fortaleza. Apartamento, carro, enfim, o filho já cresceu em uma realidade completamente diferente da dele. Então eu falo assim,
Independente do que a pessoa acredite ou não, mas a responsabilidade, no final das contas, ainda é sua. É sua. E quando você entende isso, e por que é importante entender isso, né? Às vezes a pessoa não entende. Por que é importante saber disso? Porque aí você começa a colocar a primeira base para você mudar a realidade que você está. Enquanto você não aceita a responsabilidade, enquanto você ainda fica, a culpa é do pai, da mãe, do irmão, porque eu fui roubado, eu fui enganado, não sei o quê. Cara, você não consegue entrar num caminho onde você vai começar a mudar a vida. Você vai estar sempre aguardando, vai estar sempre esperando, né? Vai lá apostar na Mega Sena. Enquanto, na verdade, não vai acontecer, né? Não vai rolar. Cara, eu tiro isso, um exemplo desse na minha família. Até recentemente eu fiz uma postagem falando justamente sobre isso, né? O título, na verdade, foi assim: ser escroto é uma escolha. E essa postagem foi para falar do aniversário do meu pai. Porque ele foi criado sem pai. Sim. Então, ele tinha a desculpa que hoje todo mundo fala: porque você não tem pai, porque você teve pai, é que você é assim. Eu não tenho, então por isso que eu sou assim. Meu pai foi criado sem pai. Ele não tinha referência masculina, ele não tinha referência paterna, mas se você olhar para ele hoje, quer dizer, não basta nem olhar para ele, olha para os filhos dele, digamos assim. Então você vê que ele não se colocou nessa posição de coitado e quis ser o melhor que ele poderia ser, o melhor pai que ele poderia ser. Verdade. E na postagem eu falei assim: eu não quero ser, eu não vou dizer que eu quero ser metade do homem que ele foi, não. Porque aí eu vou estar destruindo a imagem dele. Sim. Eu quero ser ou no mesmo nível ou melhor. Porque tu tem essa responsabilidade, né? Sim. E, na verdade, não é nem que ele teria a desculpa. Na verdade, é plausível. Pô, o cara não teve referência. E, realmente, você não ter pai, você não ter mãe, você não ter pai, cara, isso causa um trauma na pessoa. Quando eu vou aconselhar, principalmente mulher lá na igreja, e não é que mulher sofra mais que homem, porque homem é mais orgulhoso. Você vê o quão devastador é essa falta de paternidade. O que é uma falta de família na vida de uma pessoa pode fazer. São mulheres, vou falar por causa de mulher porque é a maior proporção. Mulheres inseguras, mulheres indefesas, mulheres que não conseguem confiar, ou mulheres que se entregam a qualquer um. Sim. Tudo porque não foram amadas, porque não foram afirmadas em casa, né? Ou seja, ela cresce com esse déficit realmente. Então, assim, a gente tem um motivo, né? Você que está me ouvindo aqui, talvez você tenha um motivo plausível de falar assim: cara, eu sou assim porque eu não tive pai. E é verdade. E realmente a culpa é 100% do seu pai. A culpa é 100% da sua mãe. Mas ao mesmo tempo a culpa é 100% sua, porque hoje você tem o poder de mudar. Exato. Você tem o poder dessa mudança, né? E eu falo isso aqui porque o seu pai, né? Na verdade eu não lhe conheço, não conheço pouco os seus irmãos, mas ele não é uma referência só para você, mas é para nós. É uma referência para mim. É tanto que eu comprei um videogame para minha filha, aí o videogame não ligou, sabe? Não tava sabendo. Aí, papai, liga pro tio Adilson. Eita. Liga pro irmão Adilson. Vai pra lá, mano. Deixa que eu dou conta disso aqui. Ó. Tu tem um homem em casa, tem um pai em casa. Mas, papai, liga pro tio Adilson que ele resolve mais rápido, entendeu?